Muito bem, pessoal. Aula de conceitos básicos de Excel. Essa é a nossa aula 2 e hoje a gente vai trabalhar com referência celular e também como utilizar as formas mais básicas que nós temos dentro do Excel, ou seja, como você startar o uso dela. A partir do momento que você entender referência celular, você já domina boa parte dos requisitos para você atuar com o Excel. Porque a partir daí você já consegue automatizar os seus processos. Muito bem, essa aqui é a nossa planilha que eu estava usando até para referenciar da aula passada. A gente vai utilizar uma planilhinha nova em branco. Tá? Só fazendo um recapitulamento aqui, na aula passada, né, na aula completa, nós vimos, né, os principais menus do Excel. Menu arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas e dados. Existe a aula completa e dia após dia estamos soltando as aulas específicas de cada um desses menus. Assim também é com esse conteúdo aqui, ou seja, é só você entrar na playlist e pegar lá do inicinho que está todo passo a passo, todo feijão com arroz aí para você aprender na maciota, beleza? Muito bem, vamos olhar agora a parte um pouco de baixo do Excel, nessa aula 2, tá certo? Nós temos aqui, ó, o endereçamento de célula, certo? Que é essa caixa de nome. E nós temos aqui a barra de funções e aqui a barra de fórmulas. O que isso tudo faz? O que ela traz? Isso tudo faz referência às nossas células aqui da nossa planilha. Essa planilha, ela nos mostra, na verdade, como a gente tem aqui o nosso conteúdo, tá? E onde eu estou referenciando os mesmos. Sendo assim, cada célula é formada pelo cruzamento de uma coluna com uma linha. E cada célula possui um endereço. E o endereço que nós temos aqui, por exemplo, A1, essa aqui é a célula H11 e assim por diante. Onde eu vejo o endereço dela? Cruzando a linha com a coluna. E aqui também aparece o endereço da minha célula nessa caixa de nome, que é o nome da célula. Certo? O que isso tem a ver, professor, com a questão da nossa referência celular? Tem a ver que a gente não vai trabalhar com a parte de fórmulas, colocando os valores constantes nas fórmulas, e sim a referência aonde eles se encontram dentro da nossa planilha, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui rapidão aqui, ó, relação de despesas. Tá? Então vou colocar água, luz, telefone. Nem usa mais telefone quando telefone assim, né? Mas tudo bem. Água, luz, telefone, mercado, aluguel e transporte. Ok? Então, na minha relação de despesas que eu tenho, só fiz aqui bem rapidinho, só para vocês verem, para cada um desses elementos, né, que eu coloquei, eu vou colocar valores, né? Vou colocar um total aqui, vai ser a soma. Tá? Total. Ok, muito bem. Certo? Deixa eu incluir mais uma coluna aqui, que acho que vai ficar melhor. Tá? E aqui eu vou colocar aqui janeiro. Tá? Vou arrastar para o lado, ó, e vai mudar. Fevereiro. O que está acontecendo aqui? Está fazendo uma referência da célula passada. Janeiro mais um, ou seja, pulou uma célula, muda para fevereiro. Março, abril, até outubro, novembro, dezembro. Ó. Então é uma referência celular. Porque se eu mudar aqui, se eu colocar aqui, deixa eu ver, março, será que ele vai mudar o resto? Eu acho que não, mas é que ele já puxou do primeiro. Mas uma referência celular, que através do primeiro ele vai incrementando o resto. Tá? Vou colocar aqui, em todos aqui, ó. Lembra lá da primeira parte lá que nós fizemos? Aqui eu vou colocar uma moedinha aqui para ficar bonitinho aqui o valor. Tá? Ó, eu vou colocar que a gente gastou R$20 de água em janeiro, 80 de energia, 55 de telefone, 150 de mercado, 180 de aluguel e 45 de transporte. Ok, esses valores eu vou ter que preencher. Agora o total, ao invés de eu vir aqui, ó, e ficar igual, toda vez que colocar igual, eu vou inserir uma fórmula ou função e colocar esse valor,
né? Colocar 20 mais não sei o que e tal. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar a célula. Eu quero somar. Ó. Isso se chama referência celular. Tá? Certo? Deu o total aqui. Por que chama referência celular? Porque aqui, se eu mudar para 25, já muda automaticamente o meu resultado. Então, ele trata a função como uma referência, tá? E dessa forma eu automatizo processos, tá? Por que eu automatizei processos? Porque se eu pegar aqui e arrastar até dezembro, lembra da referência celular? Ele vai fazer e aplicar para tudo. Eu automatizei um processo, matou, certo? Professor, mas aqui ó, nós temos aqui ó, do B3, B4, né? E aqui vai estar o C da coluna E, aqui vai dar da coluna I e assim por diante. Estou vendo aqui na minha barra de fórmulas, tá? Então isso que é a referência celular, tá certo? Então, toda vez que eu trabalho com a referência celular, eu tenho essa possibilidade de aproveitar um cálculo, de aproveitar uma função, de aplicar isso para outros fatores ou para outros termos que também vão utilizar aquilo ali, que é no caso dos outros meses, né? E aí automaticamente ele faz os ajustes, tá certo? A referência celular, né? Ela é de extrema importância. Por isso que eu falei para você, se você tiver domínio sobre ela, com certeza já tem um meio caminho andado para você entender qual que é a dinâmica do Excel. Outra maneira para eu fazer esse valor, essa questão, o que é? Eu posso já utilizar uma função pré-definida, igual soma. Aqui eu vou somar o intervalo. Também apliquei a minha referência celular nesse conteúdo. Vai dar o mesmo valor, porque os valores são os mesmos. A única diferença é que eu coloquei aqui uma função já pré-definida, ao invés de eu sair clicando em item por item aonde que eu quero somar. Como estão todos alinhados, todos sequenciados, eu consigo fazer isso, tá? Muito bem, o que mais que eu posso fazer? Né? Eu posso agora, né, aplicar isso aqui para os demais? Posso. Né? Fiz isso, atualizou para todos eles, olha. Ó, virou a função soma, tá? Então a referência celular, você fez um e arrastou, ele aplica para todos. Além disso, a referência celular, além desse automação, ela vai permitir que você atualize os seus valores sem problema algum no seu conteúdo, tá ok? Nessa próxima parte agora, né, finalizando, a gente já entendeu um pouquinho sobre referência celular, a gente vai iniciar um novo conteúdo, né, nessa aula ainda inicial, que são as principais funções, né, que eu tenho dentro do Excel, tá? Então, quais são as principais funções que eu tenho no Excel, ou as mais básicas para começar? A gente viu na primeira parte da aula, né, a função soma. Eu quero calcular ainda qual que é o maior valor, o menor valor e o valor médio gasto cada um dos meses, perdão. Então, vou colocar aqui igual, máximo, vou analisar o período que eu quero aplicar, certo? Que aí eu tenho aqui do meu intervalo, tá certo? Então, mais uma vez, aplicando a questão de referência celular. O maior valor que eu gastei foi R$180, que foi aqui o nosso aluguel, tá certo? Tenho ainda o menor valor, vou colocar igual menor ou igual mínimo. A gente vai ver em aulas posteriores qual que é a diferença. O mínimo eu consigo analisar só no intervalo. O menor já preciso de uma matriz e eu preciso de uma referência. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o mínimo também, que aí ele vai ser o mínimo desse intervalo aqui, que eu já tenho, certo? Foi aqui a minha luz, tá? E o médio vai ser igual, médio, o valor médio, né? Vai ser igual média, não média, né? Média. Eu também vou analisar e trazer ele aqui, ó. Certo? Então, são funções básicas que eu tenho dentro do meu Excel aí para trabalhar. Ó, peguei aqui, clique duplo, arrastei,
preencheu tudo. Professor, por que deu esse erro aí? É um erro de divisão por zero, porque aqui todos os valores são zeros, porque eles não estão preenchidos lá em cima. Mas se eu colocar qualquer valor aqui, obviamente se for numérico, ele já vai trazer para mim essa referência aqui embaixo. Então esses são os principais valores que eu tenho dentro de algumas das principais funções. Ah, eu quero fazer alguns cálculos, né? Eu quero saber, por exemplo, eu tenho o número de pessoas na minha casa, eu quero calcular esse valor pelo número de pessoas, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar como referência também, vou colocar aqui pessoas, tá? Certo? Aqui vai ser no P2, tá? Aí suponhamos que seja uma república, né? Que tem que calcular tudo, né? Valor e pessoa, ok? Só aumentar um pouquinho aqui a coluna para ficar bonitinho, tá? Vai ser igual, certo? Vou tirar quanto vai dar para cada um, né? Vai ser o total que está aqui na minha B9, então referenciando ela, dividido pelo número de pessoas aqui, que está na P2. Dou Enter, deu divisão por zero de novo. É só eu tratar aqui nessa referência que está, moram 5 pessoas nessa casa, tá? Aí deu R$107 por pessoa, tá? Ok? Certinho? E assim por diante, tá? A mesma coisa que eu fiz com a divisão, posso fazer com multiplicação, subtração, somas e assim por diante, né? Cálculo de porcentagem e tudo mais, tá? Quer saber quanto que cada um desses equivale percentualmente? A gente vai aumentar então. Deixa eu calcular aqui, né? Eu posso fazer muito bem isso aqui, ó. Vou colocar mais inserir uma célula, né? Aí eu vou colocar aqui mesclar o janeiro, porque eu preciso calcular os dados percentuais. O que vai ser o percentual da água em janeiro? Vai ser igual ao valor da água dividido pelo total. Cadê meu total? Tá aqui. Certo? Deu 0,5? Não é 5 centavos, mas aí eu tenho que me atentar para mudar aqui, ó. Mudar aqui para porcentagem. Corresponde a 5% do valor gasto aqui no nosso, com todo mundo aqui, ó. Certo? O transporte deu uma divisão por zero. Por quê? Vamos analisar aqui, ó. O B8 dividido por B14. O B8 que está aqui, tá? Dividido pelo total. Mas não era para dar uma divisão por zero aqui. Não foi dividido por zero. Tá. O que aconteceu? Eu tenho, além da referência celular, eu tenho também que me atentar à fixação de células. O que é a fixação de células? É quando eu vou arrastar o meu conteúdo e eu não quero que nem todas as células sejam atualizadas. Porque toda vez que eu trabalho com a atualização, que eu arrasto um conteúdo, eu tenho ali uma atualização das referências. Então, nesse caso aqui, repare que quando eu calculei a porcentagem do mês de janeiro, só colocar aqui em destaque aqui para vocês verem, ó, aqui deu certo, mas aqui já deu 44, deu 220, não tem como o telefone ter dado 220%, né? Por quê? Porque toda vez que eu arrasto a minha função, a minha fórmula, ela atualiza, né? Então aqui pegou o primeiro B3 dividido pelo B9, que é onde está o total. No segundo, pegou o B9, B4, que é onde está a luz, dividido pelo B10. Aí você, opa, já deu errado aqui, né? Porque o total está no B9. Então, nesse caso, eu vou fixar a minha célula. Por quê? Para eu calcular todos os valores percentuais de cada um dos gastos que eu tive em relação ao meu total, o meu total ele é fixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, em vez de eu fazer aquele lance, eu vou vir aqui, eu quero fixar a linha, não quero que mude. Eu quero que sempre, cada um deles, seja aplicado ao B9. Então, eu coloco o percentual ali. Se eu quiser fixar, ao invés da linha, a coluna, eu coloco o cifrão antes do... Eu falei percentual, né? Mas é cifrão, perdão. Coloco o cifrão
antes do nome da coluna, tá? Eu quero fixar a célula para todos os lados, eu coloco o cifrão antes da letra da coluna e antes do número da linha, tá? E agora eu vou aplicar novamente, arrastar, e aí atualizando a minha formatação, atualizando a formatação da minha fórmula. Então, todos eles aqui agora, repare que eles estão fazendo o cálculo em cima do B9. Tá? Então, eu fiz o meu cálculo percentual. Então, esse lance de fixação de células é tão importante quanto o da referência celular. Faz parte da referência celular, na verdade. E com isso, né, se eu não me atentar à questão da fixação, pode ser que, por mais que minha função, minha fórmula, fique adequada, fique perfeita, eu vou ter um problema que é uma inconsistência na minha fórmula, né? A lógica dela está certa, porém, o desenrolar dela, né, a sintaxe dela ao longo do tempo foi mudando. Né? Então, para que isso não aconteça, eu travo a célula que eu preciso referenciar de maneira fixa. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto muito importante para a gente, que é da fixação de célula.